Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso 14º A Voz na Tarde e eu estou muito feliz porque a gente está comemorando o mês das mulheres. Já dou boa tarde aqui à Rosa, à Lígia, que está aqui nos assistindo. A Lígia é minha tia Lígia, irmã da Vó Ivonita. E agora eu vou chamar, então, as nossas avós para nós começarmos esse programa que vai estar estupendo, falando de mulheres maravilhosas. Na verdade, são mulheres maravilhosas falando sobre mulheres maravilhosas. Então, vamos chamar primeiro aqui a Vó Ivonita. Deixa eu soltar o seu microfone. Boa tarde! Boa tarde. Vamos chamar a Vó Márcia. Boa tarde para todos que estão aqui, nós três e quem vai assistir nós, não é? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Então, parabéns a nós, né, que somos mulheres no nosso mês. Parabéns a nós. Todas as mulheres que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. Fale. Eu tenho um parabéns especial para fazer. Posso? Diga, pode. Um pedacinho de terra perdido no mar, num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto para cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Parabéns, Florianópolis! Parabéns, Florianópolis! Semana que vem, Florianópolis está completando 348 anos, gente! Então, nós três moramos nessa cidade que me acolheu. Parabéns! Olha, Ivonita, nós devemos agora. Essa cidade, que nós duas, Ivonita, não somos da ilha. E nós três, né? Somos da ilha. Sim, a Laura também. Adotamos mas já somos. Não somos, mas somos. Já somos. Eu já sou catalã. Então, agora, há muito tempo. Avisando ao público aí que está nos assistindo ou que vai assistir depois, para se inscrever no canal, para curtir, para comentar, compartilhar, para que mais gente possa assistir o nosso programa. E hoje, então, nós vamos falar dessas mulheres incríveis. Então, Ivonita e Márcia, passo a palavra para vocês, até daqui a pouquinho. Muito bem. A minha escolhida é uma pessoa, eu não vou contar novidade que todo mundo conhece bem, mas eu acho assim que nunca é demais enaltecer a nossa querida Antonieta Barros. Ela foi uma mulher, olha só, negra, filha de uma ex-escrava, uma escrava liberta, ficou até um certo tempo semi-analfabeta e, no entanto, ela foi a primeira mulher a ser, em Santa Catarina, a primeira mulher a ser eleita deputada estadual. E, no Brasil, a primeira mulher negra a atingir um cargo político. Só aí já dá para contar para vocês quem é a minha escolhida, né? E a tua escolhida, qual foi, A minha escolhida é de outro lado. É a Cora Coralina. Outro emblema, né? Aninha. A Cora Coralina, que adotou esse nome, porque ela disse que toda vez que tinha um nascimento, uma mulher, tinha nome de Ana, por causa da santa, que era a padroeira da cidade. E aí ela adotou esse nome, Cora, de coração, e Coralina de vermelho, coração vermelho. Olha só! Mas ela escreveu muito também com o nome de Aninha, porque a Aninha era ela, né? E Cora Coralina era uma personagem. E foi uma mulher fantástica também, que foi só publicar muito mais velha, já com bastante idade, mas que escreveu a vida inteira, não é? E também sofreu muitos preconceitos, porque naquela época a mulher
tinha só um destino, casar, não é? Aham. E ela era considerada feia, e ela fala isso nos versos muitas vezes. Eu sou Aninha, né? Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa, né? Então, Uhum. porque chamava ela de feia mesmo. A Antonieta, a Antonieta também, a Antonieta nasceu em 1901, né? Uhum. E ela lutou Ó, muito também agora foi contra só 2 anos antes. preconceitos. Hã? Elas são conterrâneas, porque em 1901 Contemporâneas, né? ela é contemporânea, desculpe, contemporânea, isso mesmo. Em 1889 nasceu a Cora, a Aninha. Era mais velha do que a Só 2 Antônia. anos, não tem muita diferença. Mas a Antonieta foi, pode-se dizer, até para a época, foi um fenômeno. Era uma mulher muito à frente do tempo. Olha, eu li, eu nunca tinha me aprofundado, né? Ela foi professora, mas daquela professora ela não casou, não teve filhos, se dedicou exclusivamente ao magistério. Ela foi assim dedicada ao extremo. Depois a política, ela foi jornalista. Olha só, no princípio do século XX, gente, uma negra, filha de escravo, conseguir atingir esses patamares todos. Sim, 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 era Coisa, muito né? difícil, Muita audácia, muito audácia e garra, não é? Enfrentou problemas muito sérios. Além Sem de ser dúvida. mulher, era negra. Né? Uhum. Então, mulher já não tinha muita vez naquele tempo. Imagina. Né? Devia casar e, no máximo, podia ser professora. Né? Olha lá, né? E sendo negra, então, imagina. Mas a Cora começou a fazer poesia já com mais idade, não é? Não, a Cora fez a vida inteira. A Cora fez Quem a só vida conheceu inteira. com mais idade, né? É que ela não se lançou assim de livro. O livro ela só foi já estava com bastante idade quando lançou o primeiro livro, tá? Uhum. Mas olha, aquela já está bem idosa, bem idosa. Jorge Amado. Jorge Amado, tem Carlos Drummond de Andrade, que também escreveu sobre ela, que foi quem fez ela ficar muito mais reconhecida. Muito mais reconhecida, foi. Então, a Cora, ela escrevia, mas imagina, uma menina que ela fala no poema do bolo, que eu fiz o poema do bolo. Mostra aí, Laura, o poema, eu fazendo o poema do bolo da Cora. Então, aí eu botei uma peruca meio estranha, porque para dizer que era uma coisa esquisita, porque todo mundo achava ela esquisita. Chamavam de feia porque não sabiam definir. E nesse poema do bolo, que chama-se Antiguidades, que é imenso, ela fala de toda a sociedade que tinha lá, que frequentava a casa, não é? E que o bolo, a criança não tinha direitos. Então, o bolo só dava uma fatia fininha quanto o bolo era para cada criança, e o bolo ficava lá em cima, num armário, para quando viesse a visita. Aí a visita vinha e, então, servia-se o bolo para a visita. E a Cora narra nesse poema que ela ficava na escada, escondida, esperando para ver se sobrava algum pedaço de bolo. E quando ela acordava, assim, já de manhã, ela olhava, estava lá o prato vazio, que não tinha mais bolo nenhum, entendeu? Mas nisso ela falava de como era a educação naquele tempo, como reprimia. Por isso que eu botei uma roupa para fazer essa apresentação, como se eu tivesse uma menina de escola, né? Com uniforme. Interessante, Márcia, interessante que eu não vi nenhuma referência à Antonieta de Barro na área da poesia. Eu acho que ela nunca fez poesia, mas ela foi jornalista, né? Ela foi jornalista, ela tentou. Ela tem um livro. Ela era filha de uma escrava liberta e de um jardineiro. Mas o pai dela morreu, ela era bem novinha,
e a mãe dela ficou com mais a Maria, que era a mais velha de todos, né? O Cristalino, ela e a mais nova, que era a Leonor de Barros, que também trabalhou com ela durante muito tempo na área do Sim. magistério. E ela Ela tentou. gostava de se chamar Maria, né? Estou vendo, Não, Maria ela, da Ilha. não, ela, sim, aí ela assumiu o pseudônimo, mas isso É. já nos anos 20, mais ou menos, que foi quando Aham. ela, em 22, ela criou um jornal dela mesma, a Semana. Né? Então, Então, ela fazia crônicas, porque ela sempre foi uma lutadora extremíssima a favor das minorias, mulheres, sim, negros, sim, né? sim, Então, sim, dos desvalidos. E sim. ela alfabetizava, ela era menina ainda, ela começou com 16 anos, ela criou um curso de alfabetização, né? Antonieta de Barros. Ali, ela preparava os alunos para o curso de admissão ao ginásio para Que poderem beleza. entrar, por exemplo, no caso, Instituto de Educação, que ela estudou no Instituto de Sim, Educação. sim, sim. Né? Olha só a importância dela no meio desses senhores todos que são Ela bem. promovia, ó, É, ela como promovia a ela, alfabetização de como ela adultos. era aceita, né? Uhum. Pelo seu próprio Não, ela estava esforço. sempre a fim de defender os analfabetos, fazer com que. Ela queria que a mulher votasse. Uhum. Não, a mulher não votava. Sim, sim, Então, lutou ela se defendeu por muito, foi direitos. muito feminista sempre. Sim, Né? sim. Mas a poesia, eu acho que ela nunca fez. É, eu Ela acho que escreveu não. um único livro, que foi uma coletânea das crônicas que ela escrevia nos jornais, com o Uhum. pseudônimo de Sim, Maria da Ilha. sim. Maria da Ilha. Maria da Ilha, isso mesmo. Farrapos de Ideias. Esse livro aí, foi o único que ela editou na vida dela. E Sim. agora, recentemente, a como é Jeruse, a É a Jeruse Jeruse que fez um Romão, livro sobre ela, foi. fez escreveu, foi pesquisar mais a fundo, né? Eu Uhum, ainda não li uhum. esse livro, eu gostaria muito de ler. É, Jeruse Romão, vale a pena. vale a pena, sim. Eu também estou esperando conseguir esse livro para ler, que a Jeruse, É, mas ela, eu acho ela assim está que vendendo o a livro. Antonieta de Barros foi uma precursora em todos os sentidos, sabe? Foi Ela, uma precursora em todos os sentidos. mas escuta só o que é que ela fez. Olha o que é Hum, que ela fez. Ela hum, fez essa luta toda de alfabetização, de liberação da mulher. Tá? Ela foi a primeira mulher, olha hum, só, a hum. dirigir um automóvel em Florianópolis. Olha! Aham. E a Poxa, até primeira isso ela foi mulher precursora. negra a ter um telefone particular em casa. Olha! Bem que esse telefone para ela foi martirizante, porque o pessoal ligava para ela, dava trote, passava trote, ela sofreu muito bullying, né? Lógico, Meu, na época, agora já acontece, imagina naquela época. Né? naquela época. Então, telefonavam para a casa dela. Aí, alô, é do açougue? Quanto é que tem bife de beiço para fazer para botar na feijoada? Porque ela tinha os lábios Sim, protuberantes, né? sim, né? Negra, né? E Sim, beiçuda. traços negros, sim. Então, isso aí é do açougue? Beiço para bife para botar na feijoada. Bom, Sabe? mas ela É, era tão fantástica, né, que ela conseguiu fazer uma escola, não, né? ela suplantou tudo, ela Não é? Tem suplantou. a escola com o nome dela. Não, E- ela criou esse Pois curso é, de alfabetização, ela criou. Depois ficou uma escola que até hoje, maior judiaria, está deteriorando. Né? pois A, é. a Essa escola escola tinha que ser Antonieta conservada, de pelo amor de Barros. Deus. Por que Né? não conservam a escola? Não é? Mas o que aconteceu? Ela tem Aí, ó, tá aí toda o artista plástico, aquele teu abandonada. conhecido, fez um Hum, busto hum. da Antonieta. Tá? Olha só, olha como é que está a escola Antonieta de Barros, que fica ali na Ah, rua tá Vitor toda Meireles. caída, tá.
todo Está rebentado. Está destruída. vazio, não dá mais aula, está caindo os Abandonada. pedaços. Né? Mas É preciso. olha, esse busto dela é um outro atentado também. Não, não daquele artista, tu conhece o artista que O esculpiu? Laércio. Laércio. Tá. Ele fez esse busto, botaram na Praça 15, com pompas e circunstâncias, daqui a pouco procuram onde é que está o busto. Ninguém sabia do tal de busto. Aí, uma associação de mulheres Sumiram negras... com o busto. Como é que pode? Sumiram. Uma associação de mulheres negras de Florianópolis descobriu o busto da Antonieta de Barros, atirado lá numa sala, sei lá, né? Aí restauraram, chamaram o próprio autor para ele fazer uma restauração no busto, e agora está na Assembleia Legislativa, porque Ainda ela foi bem, a né? primeira deputada feminina e negra, né, no estado de Santa Catarina. Então, Isso em e graças a Deus 1934. também agora fizeram uma homenagem dela pintando uma parede, né, no calçadão. Sim, é um paredão de 32 Paredão. metros de altura. Tá? Eu tenho até aqui o nome do... foi na Tenente Silveira, uma rua principal daqui de Sim, Florianópolis. sim, Tem 32 metros de altura e 9 de largura. sim. Agora, o mínimo que tem que fazer é ele fazer foi essa feito escola funcionar de novo. Eu Ó, acho que devemos artistas- isso a ela. Tem que fazer. Os artistas que criaram esse painel aí são Sim. Tiago Valdir, Monique Cavalcante e Tuane Ferreira. Levaram 10 dias para criar, para produzir esse quadro maravilhoso. Lindo, ficou lindo, Tá lá. lindo. A gente vê de longe, a gente vem caminhando na Tenente Silveira e enxerga o quadro dela. Agora falta fazerem com que a escola seja restaurada, seja arrumada, que eles peguem aquele espaço. Vai muita vontade do governo, né? Ela dedicou a vida dela à educação e à formação, né? A escrita. E tem outra coisa. A Antonieta, sabe que, graças a ela, existe o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Olha, foi ela que instituiu. Em 1948, ela instituiu em Santa Catarina, foi o primeiro estado. Olha aí, ó. Então, na Assembleia Legislativa, no dia 5 de outubro de 1948, ela deu entrada e foi aprovado. 20 anos depois, virou federal, mas começou em Santa Catarina. Então, olha que só, mulher fantástica, né? Fantástica. O pioneirismo da Antonieta foi assim, muito invejável. A gente que adotou essa terra aqui, sim, orgulho de ter uma mulher que lutou tanto. Sim, sim. Também tenho orgulho, muito orgulho. Ela teve um fato interessante para contar, até, Márcia. Em 76, eu comecei a trabalhar como jornalista, e eu trabalhava no jornal A Gazeta como revisora. E tinha um tal professor que ele escrevia uma coluna diária e passava pela minha mão. Eu tinha que revisar. Oswaldo Cabral de Mello. Oi? Posso fazer uma observação? Pois não? Eu tenho um vídeo sobre esse episódio aí. Daí tu comenta e eu passo o vídeo para o pessoal ver. Ah, tá. Bom, o professor Oswaldo Cabral é historiador. Já estava com... Foi meu professor, Oswaldo Cabral. Já estava com 78 anos ou 87 anos, uma coisa. Ele era 2 anos mais moço. Ela nasceu em 1901 e ele em 1903. Eram 2 anos de diferença dele. Só que ela, coitadinha, morreu com 51 anos de idade. Muito moça. Ela tinha problemas de diabetes, aquela coisa complicou, e ela morreu com 50. Ela não tinha completado ainda 52 anos. Ela ia fazer 52, morreu em março, e ela ia fazer em julho, se não me engano. Bom, mas esse professor Oswaldo Cabral,
Olha só, ligou para mim, telefone, Ivonita, recém começando na área jornalística, me cumprimentando, me parabenizando, porque eu fiz uma revisão numa matéria que ele escrevia, que as outras pessoas faziam correção e mudavam o texto, e que eu não, que eu fiz a revisão, só corrigi problema. Me elogiando. Pois esse mesmo Oswaldo Cabral, Sim. anos antes, na juventude dele, né? 34, 35, a Antonieta escrevia nos jornais e começou a falar que ela estava falando sobre a perseguição das minorias, aquela coisa toda. E ele citou que era uma cochicho, de intrigas da senzala. Sei. Tá? Não aceitou. Intrigas da senzala. Ela deu uma resposta. Que coisa, que horrível, né? Que postura machista e preconceituosa. Tem um trechinho aqui, a Laura vai me desculpar, mas ela faz assim, ó. Foi uma discussão que os dois tiveram. Ele falou que ela falava em intrigas da senzala, e ela escreveu assim, algumas coisas, eu pensei. Vossa Excelência, para a felicidade de todos quantos são arianos, que ele era branco e ela... Meu Deus do céu. Né? Não milita no ensino público. Depois, mais outro trecho. Porque falta a Vossa Excelência uma das qualidades de professor: não distinguir raças, nem castas, nem classes. Isso, falou bem. Ela era deputada e ele era deputado também. Falou né? bem. Então, e eles parece que tiveram uma certa inimizade. Mas ela foi, por um certo tempo, ela teve assim, uma... Nereu Ramos, que ela foi criada, a mãe dela era criada, empregada, na casa do pai do Nereu Ramos, Vidal Ramos, que era político na época. E ela, Ivonita, só um pouquinho. Que a gente não, só um pouquinho. Não tem nenhum relato. Deixa eu passar o vídeo que tem a ver com essa história aí que tu então, contaste. Tá. Então deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, que nomeia seus textos como intriga barata de senzala. Antonieta rebate. Não houve intriga nem barata, nem cara. As considerações foram ditadas pelo coração de uma negra brasileira que se orgulha de sê-lo, que nunca se pintou de outra cor, que nasceu, trabalhou e viveu nesta terra, e que bendiz a mãe, a Santa Mãe, também negra, que a educou. Essa aí eu acho que é a Jerusi, né, que faz essa narrativa, né? Muito bem. Você sabe que a Cora, ela foi para São Paulo quando se casou. A Cora também foi uma pessoa que enfrentou muitos preconceitos em relação à mulher, não é? E a mulher criada no meio rural, né? Então, no meio rural. Daí ela dizia que sabia que a mulher só seria mais valorizada se ela casasse. Mulher que não casava não era valorizada, entendeu? Só que ela casou com alguém porque ela se apaixonou, porque ela frequentava o Centro Literário Goiano. Tá? Ela escrevia e frequentava lá. Ela publicava tudo em jornal, ela não se preocupava de fazer livros. A vida inteira, ela sempre participou dos movimentos literários e publicando em jornal. E aí ela conheceu o marido dela lá, que também estava, né, estava lá participando desses eventos literários. Tá? E ela casou-se com ele, mas ela foi embora com ele para São Paulo, porque ele queria ir para São Paulo, que ele tinha feito faculdade de Direito em São Paulo, não é? E foram morar em São Paulo, a vida inteira ela passou em São Paulo, né? Os filhos todos nasceram em São Paulo, né? E daí ela casou-se com um homem separado,
tá? Que não era bem visto, né? E que tinha uma filha pequena, pequenininha, com 2 anos, que foi de uma aventura dele, que morava ali perto de Goiânia, de Goiás, tá? Por isso que ele tinha ido trabalhar para lá, por causa que ele queria ficar perto da filha. Ela foi embora com ele e levou a filha dele ainda, que ela criou desde os 2 anos, entendeu? Era uma mulher fora de todos os parâmetros também. E ela tem uma coisa, você falou sobre o Dia do Professor, a Cora Coralina criou o Dia do Vizinho. Porque ela teve que sobreviver em São Paulo, já tendo todos os filhos, que o marido morreu. E aí foi aí que ela começou a trabalhar com comida, que ela teve pensão, ela teve loja de tecidos, e aí ela conseguiu ter um sítio, uma chácara, e todos iam ela lá. Ela bem ativa também, né? Ela fazia tudo, ela também não tinha problema de trabalhar, não. E tem uma coisa... Era doceira, né? Ela se tornou, nessa circunstância, ela se tornou... E ela, depois que o marido morreu, ela se tornou da ordem franciscana. É uma coisa que interessante de saber. Por isso que ela, né, tinha muitos poemas que ela fez sobre o presidiário, a mulher da vida, o menor abandonado, porque para ela interessava, ela dizia que todos tinham que ter direitos, então, e todos ela recebia, e o tempo todo na casa dela estava fazendo comida, e recebe esse, recebe aquele. Aí ela resolveu fazer o Dia do Vizinho, porque ela achava que o vizinho era muito importante na vida de todo mundo. Também estava vivendo no lugar assim que, né, viveu em várias cidades, né, paulistas, não viveu na capital, tá? Então exerceu essa parte dela que ela convive com a terra, né? E daí ela teve livros publicados. Ela publicou livros? Ela publicou o primeiro livro em 1976, então ela publicou tarde. Ela morreu em 85, né? O primeiro livro dela, Meu Livro de Cordel, publicou em 76, porque antes ela não estava interessada em publicar, estava interessada em sobreviver e participar dos movimentos literários. Pode falar. Meninas, só porque a gente já está chegando no final, e agora o cachorro resolveu latir aqui. A gente está chegando no final. A gente está chegando ao final da live e eu queria saber se alguém que está assistindo queria fazer alguma pergunta sobre Antonieta de Barros ou sobre a Cora Coralina. A Márcia ainda vai falar, ela tem um tópico bem interessante sobre a Cora Coralina também, que ela participou. Concluindo, falei do Dia do Vizinho, porque como ela se tornou uma mulher da roça, né? Ela fez o poema do milho, fez a oração do milho, são 2 que ela fez, e eu não entendia por que ela tinha feito, no que vocês vê a história dela, né? Que eu tive a sorte de estar no lançamento da biografia dela no Rio de Janeiro, né? Que eu tenho lá, estou junto com a autora e a neta, esse é o livro, está aqui comigo também. Eu tive a sorte de estar no Rio de Janeiro e olhar que estava vendo o lançamento do livro de biografia da Cora, eu corri para lá, eu estou lá. Aquela de óculos é a autora do livro. E a que está do meu lado, do outro lado aqui, é uma das netas da Cora. Tá? Eu tenho o autógrafo de ambas aqui comigo. E fiz um quadro, tá? Fiz um quadro dessa foto, porque para mim foi um momento honroso, muito honroso, de eu poder, né, estar presente no lançamento de um livro tão importante sobre a bicicleta, né? Verdade. Bom, alguém teria alguma pergunta para fazer?
E daí dá tempo ainda, porque senão eu vou pedir. Não sei se a Márcia tem mais alguma coisa. Eu Senão queria ler um pedaço de uma leitura sobre Cora Coralina, ela dizendo quem é ela. Cora Coralina, quem é vamos você? deixar esse aí para o final. Então, primeiro a mãe lê um trechinho da Antonieta e depois tu lê da Cora Coralina. Tudo bem, tudo bem. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita, porque nós vamos fazer hoje que nós fizemos já no último programa. Nós vamos dividir em 2 blocos. Então, quem está assistindo agora, não sai. Quem está ao vivo, não sai, continua, porque a gente vai fazer uma pequena intervalo, mas é só para vir a vinheta, e vamos fazer o segundo bloco, onde as avós vão falar sobre as avós dela. Então eu queria dizer o seguinte, antes que ela leia, a Cora publicou em olha um pouquinho, eu não tenho nada para ler da Antonieta. Dessa Antonieta eu não tenho nada para ler. Dessa aí, não. Eu posso encerrar já. Deixo para a Márcia encerrar o bloco, viu, Márcia? Fica encerrado. Eu estou falando que a Cora publicou 3 livros, eu tenho os 3 livros em vida, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, meu livro de cordel e Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. E em 1980, veja, faltavam 5 anos para a Cora falecer, Carlos Drummond de Andrade escreveu um artigo no jornal Cora Coralina de Goiás. Foi nesse momento em que todos os olhos se voltaram para a Cora. Porque a Cora nunca procurou fama. Ela era uma mulher simplíssima, uma mulher que vivia, né, em contato com a terra, direto. Então, ela escrevia, mas tinha uma vida simples. Aliás, ela, quando eu estava dizendo que ela adotou a ordem franciscana, depois que o marido morreu, então a pobreza para ela era importante, não ter luxo. Nunca teve luxo, sempre dividia com todo mundo, não é? E daí fizeram uma estátua para ela depois que ela morreu, não é? Fizeram uma estátua, não é? E botaram lá em frente da ponte da Casa da Lapa, né? Fizeram uma estátua. Mas o mais importante de tudo é que ela ganhou o prêmio Juca Pato, em 1983, 2 anos antes dela falecer. Porque ela ganhou esse prêmio, olha a estátua aí. Essa estátua, durante a Covid, teve embrulhada. A casa dela está ali atrás, ó, a Ponte da Lapa. Ó. Mas por que foi embrulhada? Foi embrulhada porque por causa da Covid, que todo mundo ia beijar, todo mundo ia lá. Pois é, todo mundo ia lá, queria abraçar, beijar. Todo mundo queria abraçar a Cora com um livro de poemas, está vendo? Que realmente... Cobriram com papel e plástico para o pessoal não fazer isso. E agora já deixaram que ela aparecesse, porque a Cora era isso, a Cora lia o tempo todo, escrevia o tempo todo e fazia comida e doces o tempo todo. E plantava, né? Então, tem tudo isso, era uma vida assim, que ela achava que essa era a vida boa, né? Contato com a terra e contato com os livros e com a escrita, não é? Aí ela recebeu o prêmio Troféu Jabuti 2 anos antes de falecer. Desculpe, Troféu Juca Pato, perdão, não sei de onde saiu esse termo, como intelectual do ano. Não sei como é que saiu isso, sinceramente. Juca Pato, Jabuti. Não, desculpe. E ela, em 84, um ano antes dela falecer, são lapsos de memória, nomeada para a Academia Goiana de Letras. Tá? Olha só que honra. Então, fizeram para ela, antes que ela falecesse, ela recebeu essas honrarias todas, não é? Mas ela não precisava de honraria nenhuma, ela nunca deu importância para a honraria. Não, os leitores, os admiradores dela é que a fizeram famosa. Ela, na simplicidade dela, ela aceitou, mas ela não era aquela pessoa emproada. O último ano de vida ela estava muito doente, então os filhos, que nasceram todos paulistas, né, estavam espalhados por várias cidades de São Paulo, né, recebiam ela, e ela ficou 1 ano de casa de um, casa de outro, e no final da vida uma neta que cuidou dela,
não é? Ela voltou o último ano, ela ficou 1 ano em São Paulo, depois veio no final da vida, e depois veio para Goiás, onde ela faleceu. Mas nesse ano, se tinha alguma homenagem para ela, alguma coisa para ela ir, ela nunca se negou a ir a palestrar, a falar de qualquer assunto. Ela sempre foi assim disposta a estar presente, porque ela achava que a mulher tinha que se expressar, né? A mulher tinha que se expressar. Não só na hora que estava escrevendo, mas também como cidadã, não é? Tanto que acho interessantíssima essa história do vizinho, acho ótimo. Foi instituído no dia do aniversário dela, em agosto, não é? De tanto que ela achava importante. Então, ela era assim, uma mulher, né, muito especial e muito além do tempo, muito, né, foi precursora de muita coisa também. Aham. Márcia, será que Muito poderia declamar um poema da Clara Coralina para a gente finalizar esse bloco? Cora Coralina, quem é você? Ela escreveu: sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Nasci numa rebaixa de serra, entre serras e morros, longe de todos os lugares, numa cidade de onde levaram ouro e deixaram pedras. Junto a estas decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes, e eu, fechada dentro da imensa serrania, que se azulava na distância longínqua. Uma ânsia de vida, eu abri o voo nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado, pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente. A brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais, nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez. Os adultos eram sádicos, aplicavam castigos humilhantes. Então, o poema ele é muito longo, não é? Eu não vou fazer ele até o final, porque ele é muito longo. Tá? Mas dá para ver um pouco, tomar sentido da vida dela, né? A casa dela. E ela fala: luta, a palavra vibrante que levanta o taco que determina. Isso é lindo! Mulher da terra, ao pé da serra, velha menina, voa e me ensina a ser passarinho que bebe da fonte e volta pro ninho. Cora da casa da ponte, dos versos do tempo, do rio que leva segredos de Ana pra algum lugar. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana. Lindo! Lindo, lindo. Que voz mais gostosa de se ouvir. É verdade. Bom, meninas, estamos terminando esse primeiro bloco. Olha, eu fiquei encantada, porque a gente sabe que essas mulheres contemporâneas abriram caminhos para nós que estamos aqui hoje, né? Então, uma mulher negra, né, filha de escravos, que conseguiu ser deputada, que foi professora e
colocou como Dia do Professor, a partir de Santa Catarina, e a Cora Coralina, que mostrou que uma mulher que ela começou com 75 anos, não foi, Márcia? Ela faleceu com 95. Não, ela começou a escrever os livros e ela começou a publicar bem tarde, foi. Então, ela... são exemplos, né, de mulheres para a gente, apesar da Antonieta ter falecido mais jovem, né, menos de 60 anos. 51 anos. Mas é uma mulher que desbravadora. Então, nosso salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Salva de palmas para essas mulheres pioneiras, desbravadoras. Isso. Então, vamos dar uma pequena pausa aqui agora e a gente já retorna para o segundo bloco para falar das avós, gente.